Opa, aqui é o Renato Falcão. E nesse vídeo eu vou dar sequência ao nosso conteúdo da série especial sobre investimentos na Bolsa de Valores, com uma pitada a mais de emoção. Hoje eu vou falar sobre o estilo de análise que é a base das estratégias dos maiores traders do mercado. Isso mesmo, eu estou falando da análise gráfica, também conhecida como análise técnica. No último vídeo da série, eu falei um pouco sobre as diferenças entre a análise gráfica e a análise fundamentalista. Caso você ainda não tenha visto, há um botão aqui na tela em que você poderá acessar. Caso já esteja pronto, vamos nessa! Nesse vídeo que eu vou te ensinar os conceitos fundamentais por trás dos padrões de preço e das oportunidades desse mercado. A análise gráfica consiste na análise dos padrões de comportamento dos investidores, visíveis no gráfico de preços por tempo. Esse gráfico, juntamente ao de volume transacionado, possibilita que o analista gráfico encontre padrões no comportamento dos investidores. E esses padrões servem justamente para que consigamos nos antecipar em relação a uma boa movimentação dos preços de uma ação. Alguns desses padrões nos apontam quando um grande movimento está prestes a estourar, e outros nos dizem quando é hora de se preparar para uma virada do mercado, vez que o efeito manada já é predominante e o movimento tende a não ser sustentável. Para começo de conversa, vamos entender que existem diferentes tipos de gráfico. Esse gráfico que você está vendo na tela, por exemplo, é um gráfico de linha. Apesar de ser o mais simples de entender, oferece uma visão muito resumida, porque tudo o que ele faz é ligar os valores de fechamento das sessões de pregão, ou mesmo os intervalos de horas e minutos dentro do dia, à sua escolha. Para maiores detalhes, podemos ver gráficos como o de candles e barras. Neles, existe uma representação visual mais completa, em que conseguimos, a cada sessão, ter conhecimento da abertura, do fechamento, da cotação máxima e da cotação mínima. Ao adotar um gráfico de representação mais completa como esses, fica muito mais fácil identificar padrões para uma análise consistente. Vamos entender um pouco melhor como tudo isso começou. Um dos primeiros métodos de análise gráfica surgiu no Japão, no século XVIII, criado por traders de arroz na cidade de Osaka. Naquela época, fazendeiros mantinham as suas sacas de arroz em armazéns e, em troca, recebiam cupons do valor correspondente, que poderiam ser vendidos a qualquer momento. Aos poucos, alguns investidores perceberam que não era necessário estar presente fisicamente nos armazéns, mas sim comunicar as instruções de compra e venda por mensageiros, conforme algumas informações que resumiam as rodadas de negócio. É daí que surge a análise do candlestick, ainda muito utilizada até hoje, e que já já vamos entender um pouco melhor. Depois, no início do século XX, foi onde ganhou espaço a teoria de Charles Dow, conhecido como o pai da análise gráfica. Dow desenvolveu uma série de princípios sobre o comportamento dos investidores, o estudo das tendências de preços e os padrões de ação versus reação. A partir dessas teorias, toda uma geração de analistas aperfeiçoou os modelos, e hoje em dia existe toda uma variedade de estilos operacionais, cada um baseado em diferentes ferramentas e formas de enxergar o mercado. Basicamente, existem dois tipos de análise gráfica: a análise de preços e a análise de indicadores. A análise de preços, assim como o acompanhamento do volume negociado, pode ser realizada de diferentes maneiras. Eu gosto de dizer que quando o assunto é análise, os métodos são sempre complementares, e vale a pena conhecer cada um para que você possa desenvolver as estratégias mais apropriadas às suas crenças e percepções como investidor. Na linha do chamado Price Action, ou ação dos preços, existem estudos como os de suportes e resistências, tendências e padrões de reversão. Tudo começa com a identificação dos chamados topos e fundos. Um topo nada mais é do que o limite máximo de um movimento comprador até perder força e inverter temporária ou definitivamente. Um fundo, por sua vez, é identificado nos limites mínimos dos movimentos vendedores. A análise gráfica parte do princípio de que existe uma memória no mercado e que todo patamar em que o preço atinge um obstáculo na sua movimentação
pode ser entendido como uma futura barreira. É simples de entender, pois afinal, quem não pararia para pensar que na última vez em que esteve comprado naquele patamar, o preço não demorou para cair e devolver parte dos ganhos? É por isso que, por natureza, todo topo é chamado de resistência, ou seja, a barreira para um movimento de alta, e todo fundo é chamado de suporte, ou seja, a barreira para um movimento de baixa. Quanto mais topos alinhados em um mesmo patamar, ou mais fundos alinhados com uma barreira, dizemos que é mais forte o suporte ou resistência horizontal. Mas o mercado não se movimenta só em linha reta, muito menos de forma quadriculada, como o famoso joguinho de Tetris. É quando temos topos e fundos ascendentes, ou seja, topos cada vez acima uns dos outros, e fundos também acima em relação uns dos outros, que dizemos que o mercado está em uma tendência de alta. Já o oposto caracteriza uma tendência de baixa. Tradicionalmente, exceto em algumas estratégias específicas e um pouco mais sofisticadas, a forma mais segura de adotar posicionamentos em ações é a favor de uma tendência, já que o efeito da inércia eleva a sua probabilidade de sucesso. É por isso mesmo que é fundamental você identificar a tendência. E olha só que sacada bacana. Se em uma tendência de alta eu ligar os fundos, que são ascendentes, para uma linha reta, eu tenho a chamada linha de tendência de alta, que será uma referência a mais de suporte dentro da tendência. O mesmo vale em uma tendência de baixa, em que temos a linha de tendência de baixa ligando os topos descendentes daquele movimento. Na quebra de uma tendência, ou seja, quando os topos e fundos deixam de ser ascendentes e passam a ser descendentes, ou até mesmo vice-versa, dizemos que ocorre um pivô de reversão. Esse é um dos mais clássicos padrões que nos indicam uma mudança na direção dos players. Dependendo da forma como essa quebra de sequência é visível, sendo mantidas as devidas proporções, esse padrão pode receber o nome de ombro cabeça a ombro, e inclusive projetar objetivos de preço para a nova tendência a ser mantida. Existem também padrões como os triângulos, que nos indicam que o mercado está ganhando fôlego para iniciar um forte movimento na mesma direção da tendência anterior. Eles também se projetam a partir dos rompimentos, assim como as flâmulas e bandeiras, que são padrões de menor proporção, mas que também indicam continuidade de movimentos. Mas atenção, toda essa análise de figuras só é viável se você conseguir definir de forma objetiva as regras e condição de existência de cada um, assim como os tamanhos mínimos entre os rallies, distância percentual entre topos e fundos, ou até mesmo número de toques internos nas figuras fechadas. Me assista até o final desse vídeo, pois eu vou te indicar um ótimo material para download, que também está aqui na descrição do vídeo, em que você poderá entender regras objetivas para classificar as figuras gráficas, entre outros padrões. Há quem diga que as figuras, com todas as devidas regras e informações, demoram um pouco para se confirmar. E com isso você acaba entrando no papel com algum atraso em relação ao início do movimento. Padrões de reversão ainda mais instantâneos, ou seja, cujo objetivo é identificar justamente o timing da virada, são os de candlestick. Lembra que eu citei lá no início do vídeo? Nessa análise, há diferentes combinações de tamanhos, cores e posições de candles que podem nos indicar que o rally em andamento até então estaria sendo revertido. Com isso, são fortes indicativos de um provável topo ou fundo. Temos desde padrões com um único candle, como o martelo, que surge com um pequeno corpo, uma sombra inferior grande e praticamente nenhuma sombra superior, anunciando o provável fim de um rally de baixa e inversão do movimento para cima. Já outros, como o harami, por exemplo, são padrões que envolvem dois candles. O harami de alta, por exemplo, é visto quando nós temos um candle negativo com um corpo de tamanho médio ou até mesmo grande, e na seção seguinte um candle positivo é formado com o corpo contido dentro do intervalo de preços entre a abertura e o fechamento anteriores. O oposto se verifica em um harami de baixa. No material que eu vou indicar ao final desse vídeo, que você também pode baixar aqui na descrição do vídeo, você vai conhecer os principais padrões de candlestick. Agora, seguindo uma outra linha,
Como eu citei anteriormente nesse vídeo, existe também a escola de análise por indicadores gráficos. Os indicadores são ferramentas em que cálculos matemáticos e regras objetivas vão facilitar a interpretação de alguns padrões gráficos, como as tendências, os efeitos de manada e as reversões. Existem basicamente dois tipos de indicador: os rastreadores e os osciladores. Um rastreador é uma ferramenta que tem como principal objetivo identificar a direção e o sentido da tendência do mercado. Existem diversas ferramentas para isso, mas a mais famosa delas, com certeza, é a média móvel. Uma média móvel é uma média de um determinado número de fechamentos de barras, sejam elas diárias, semanais ou até mesmo de horas e minutos, e vai aparecer plotada sobre o gráfico. Toda vez que uma nova barra é aberta, sai o valor mais antigo e entra o valor mais recente no cálculo, o que vai gerar um tom de mobilidade. Essa média será utilizada para suavizar o ruído de mercado e deixar clara a direção e o sentido dos movimentos. Quando os preços estão acima da média, e a média encontra-se inclinada para cima, há uma tendência de alta. Já quando estão abaixo de uma média que também está inclinada para baixo, estamos em uma tendência de baixa. Muitos utilizam duas médias ou até mesmo mais em conjunto. E quando a mais curta cruza para cima da mais longa, temos um sinal de predominância do movimento curto e um sinal de compra para quem já estava aguardando uma confirmação. Já no cruzamento de uma curta para baixo da mais longa, é o sinal de ladeira abaixo que a gente está vendo. Assim como as médias, há também outros indicadores, como o Hilo Activator e o Parabolic SAR. Vale a pena dar uma olhada. Só que numa linha de informação totalmente diferente da dos rastreadores, temos também os osciladores de preço. Assim como um pêndulo oscila entre um limite máximo e um limite mínimo, o objetivo de um oscilador de movimento é nos mostrar o quanto de fôlego ainda resta para um rally. Por exemplo, quando o IFR, que é o mais famoso dos osciladores, fica abaixo da linha de 20 ou 30, a depender da calibragem, nós dizemos que o ativo está sobrevendido, que falta fôlego para continuar caindo. Se estiver, por outro lado, acima dos 70 ou 80, dizemos que falta fôlego para continuar subindo. E nesse momento, pode ser uma boa oportunidade operar contra o rally, aguardando um recuo até a média. Osciladores e rastreadores podem ser utilizados de forma complementar, mas os seus momentos de ganho são bem diferentes um do outro. Um erro bem comum é operar linhas de sobrecompra e sobrevenda quando o mercado está em forte tendência. Vez que com os rastreadores, o perigo é seguir os sinais quando os mercados estão laterais. Veja só, tudo isso de que nós falamos é só a ponta do iceberg. Para que você conheça com maiores detalhes alguns padrões e ferramentas mais sofisticadas, e também outros estilos de análise, como as ondas de Elliott e as proporções de Fibonacci, eu tenho um material bem completo para te indicar. É um e-book que eu mesmo escrevi, que eu chamei de O Guia Absolutamente Completo da Análise Gráfica. Em algum lugar dessa tela, assim como na descrição desse vídeo você também vai encontrar, existe um link para realizar o download gratuito desse conteúdo. Atenção, é 100% gratuito. Então, baixe agora mesmo. Eu só vou te pedir um favor. O nosso combustível para desenvolver esse trabalho é que a nossa mensagem chegue ao maior número de pessoas possível. Então, se você gostou desse vídeo, inscreva-se agora mesmo no nosso canal para receber notificações de todos os nossos envios e marque com o polegar para cima o gostei logo abaixo desse vídeo. Essa é a forma do YouTube saber o que é relevante ou não e poder transmitir a nossa mensagem a outros futuros investidores e traders. Curta também a nossa fanpage no Facebook e fique por dentro de todas as matérias e novidades do nosso portal. É isso aí, nos vemos na próxima. Um forte abraço.